Profissão influencer. Empresas investem pesado em criadores de conteúdo, incluindo brasileiros, para fazer publicidade. Justiça americana. Corte Federal em Fort Lauderdale analisa bens e movimentações financeiras de Daniel Vorcaro nos Estados Unidos. Luto em Connecticut. Jovem brasileiro de 22 anos bate carro em caminhão parado e morre no local. Semana de conscientização da audição. Médicos alertam para jovens que abusam de fones e música alta. 4 brasileiros estão concorrendo ao Oscar do Esporte, o Prêmio Laureus. E ainda, a cidade de Boston aproveita a nevasca histórica para montar pista gratuita de snowboard na rua. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. A comunidade brasileira de Connecticut está de luto. Um ex-atleta brasileiro de basquete de 22 anos morreu em um acidente grave de trânsito. Luca Vinícius Sartori de Souza bateu o carro que dirigia contra um caminhão parado no acostamento. Isso na cidade de Manchester. O brasileiro foi declarado morto no local. As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas dessa tragédia. Luca estava há 8 meses aqui nos Estados Unidos procurando por oportunidades profissionais. A mãe do brasileiro abriu uma vaquinha online para arrecadar recursos para poder levar o filho de volta ao Brasil para ser enterrado. Em janeiro, nós adiantamos aqui no Américas no Ar que as investigações contra o financista Daniel Vorcaro tinham chegado aqui nos Estados Unidos com desdobramentos na justiça norte-americana. Hoje, a Corte Federal de Fort Lauderdale, na Flórida, realizou uma audiência à revelia do brasileiro sobre os tentáculos do Banco Master de Daniel Vorcaro e seus familiares aqui em solo norte-americano. A sessão em Fort Lauderdale tratou do andamento das investigações sobre bens e movimentações financeiras do financista nos Estados Unidos. Daniel Vorcaro está preso no Brasil. A audiência abordou questões como cooperação internacional, bloqueio de ativos e eventuais pedidos formalizados pelas autoridades do Brasil e dos Estados Unidos. O caso já é acompanhado por órgãos de investigações americanos, inclusive o FBI. A defesa do empresário e da família negam irregularidades. Segundo os advogados, a decisão da corte em Fort Lauderdale pode influenciar os próximos passos da cooperação entre Brasil e Estados Unidos. E a investigação não para nessa audiência, não. Agora, as autoridades do Brasil, em parceria com as americanas, avançam com uma varredura sobre todo o patrimônio de Vorcaro, dos familiares dele e do Banco Master aqui no país. O levantamento inclui imóveis, participações societárias, contas e outros ativos que possam ter relação com as apurações. Os investigadores brasileiros querem mapear a extensão do patrimônio de Vorcaro aqui nos Estados Unidos para saber o que pode ser repatriado. Segundo reportagens de veículos locais, somente os bens do financista na Flórida estariam avaliados em mais de 100 milhões de dólares. A investigação pode resultar em bloqueio de bens e novos pedidos de cooperação jurídica entre os dois países. Mudando de assunto, o influencer deixou de ser uma tendência para se tornar uma profissão importante e um dos principais motores da publicidade moderna. E quem mordeu uma fatia generosa desse mercado foram os criadores de conteúdo brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Lucas Castilho ficou famoso na internet compartilhando o dia a dia de um imigrante nos Estados Unidos. O canal, que começou como um hobby, virou fonte de renda da nova profissão influencer. Eu tô sentindo minha mão, tô sentindo minhas pernas. E sim, é totalmente possível viver disso, porque existem diversas empresas aqui nos Estados Unidos que vendem produtos e serviços para brasileiros que moram aqui, que acabam me contratando para trazer essa audiência que eu acabei colecionando ao decorrer desses 7 anos e direcionar para os comércios deles. Isso faz com que todo mundo ganhe. A empresa porque tem mais clientes, o influenciador porque é pago pela empresa e o seguidor porque acaba descobrindo uma forma de resolver um problema que ele tem ou descobre algo que ele, porventura, possa precisar. Aqui na Flórida, outro Lucas também se destaca na profissão. O Lucas de Almeida ganhou fama por compartilhar a rotina na faxina com muita irreverência, o que o fez acumular, além de seguidores, muitas empresas que apostam no poder de persuasão do brasileiro.
Comecei de forma totalmente despretensiosa, né? Eu postei um vídeo achando que não fosse dar em nada, achando que ninguém nunca fosse ter interesse sobre a vida de um faxineiro nos Estados Unidos que vivia de limpeza. E meus vídeos começaram a viralizar. A comunidade que me segue hoje não é só nos Estados Unidos, ela é no Brasil, é vários países da Europa, até no Japão tem seguidores, então realmente eu não imaginava essa proporção desse tamanho. Os influencers cresceram tanto que as empresas separaram uma verba generosa para investir nesses profissionais este ano. Quase 45 bilhões de dólares em todo o mundo. A ideia é que eles ganhem salário para ajudar na publicidade das marcas em 2026 junto ao consumidor. Empresas de beleza, moda, tecnologia e acessórios estão entre as que mais apostam nesse tipo de parceria. Para muitos criadores, esse investimento é mais do que bem-vindo. É o reconhecimento do potencial desse profissional digital, incluindo os brasileiros. E para quem pensa em desbravar essa área, saiba que o mercado segue em expansão, visto que o interesse das marcas está no conteúdo autêntico, produzido por pessoas que o público já acompanha e confia. Dica que eu dou para quem quer criar conteúdo é entender e tratar isso como uma profissão como qualquer outra. Você precisa desenvolver algumas habilidades como melhorar a sua capacidade de fala, você precisa entender como manusear a câmera, entender como o algoritmo, as plataformas funcionam para que você possa ter êxito. Acima de tudo é ter paciência e não vender os seus princípios e valores para uma empresa só porque ela quer ou pode te pagar. E uma coisa que impede as pessoas crescerem na internet é o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Então não ligue para o que falam, siga seu coração, siga você, representa o que você ama, representa o que você realmente gosta de fazer, abraça sua comunidade, seja parte dela, que é isso que faz você ter muito sucesso, na minha opinião, que tem funcionado para mim, espero que seja também o que vai funcionar aí para você. Boa sorte! No próximo bloco, Estados Unidos acusam China de usar instalações espaciais no Brasil para fins militares. E ainda, guerra contra o Irã completa 5 dias com o Congresso discutindo o conflito e possíveis limites ao poder de Trump. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa a China de operar instalações espaciais com potencial militar na América Latina. O documento aponta o Brasil como peça-chave dessa estratégia. Segundo o relatório, o Laboratório Conjunto China-Brasil de Radioastronomia, localizado na Serra do Urubu, no Paraíba, é apontado pelos Estados Unidos como parte de uma base industrial de defesa do país. O projeto, criado em 2025, envolve universidades federais da Paraíba e de Campina Grande, em parceria com o Instituto Chinês, mas o relatório aponta que a tecnologia usada no laboratório é de uso duplo, capaz de realizar pesquisa científica, mas também de rastrear satélites militares. Outra instalação citada é a Estação Terrestre de Tucano, em Salvador, operada pela empresa brasileira Ayla Space, em parceria com uma companhia chinesa. Os Estados Unidos afirmam que a estrutura permite monitorar ativos militares em tempo real. Até agora, o Brasil e a China não se pronunciaram. A Ayla Space nega qualquer envolvimento militar e diz que atua apenas com análise civil de satélites. A gente fala agora da guerra do Irã. A pressão sobre a estratégia militar dos Estados Unidos voltou ao centro do debate em Washington. Enquanto o governo garante que tem armas e recursos, o Congresso cresce a discussão sobre os limites do poder do presidente Trump e também sobre possíveis novos financiamentos para a guerra contra o Irã. Matias Brotero tem as informações. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, reforçou que o governo tem quantidades suficientes de armas e afirmou que, por enquanto, não há novidades sobre pedidos de mais recursos para reabastecer os estoques. No entanto, segundo a imprensa americana, parlamentares já discutem a possibilidade de aprovar um pacote adicional de financiamento para custear a guerra contra o Irã, que não tem data para terminar. Além disso, senadores podem discutir uma resolução para limitar a capacidade do presidente Trump de continuar os ataques no Irã sem aprovação do Congresso. Se chegar ao plenário, a resolução, de autoria do senador democrata Tim Kaine e do senador republicano Rand Paul, tem poucas chances de ser aprovada, pois a base republicana no Senado tem maioria. Amanhã, a Câmara deve votar uma proposta com o mesmo objetivo, de limitar os esforços de guerra de Donald Trump. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar.
Pela primeira vez na guerra, o Irã e o grupo terrorista Hezbollah realizaram um ataque coordenado contra Israel. Os detalhes com Vitor Larregina. Mísseis e foguetes foram lançados ao mesmo tempo de direções diferentes, mas o sistema de defesa israelense conseguiu interceptar os ataques. No sul do Líbano, 2 militares israelenses ficaram feridos após serem atingidos por mísseis antitanque. A ofensiva israelense contra o Hezbollah continuou em diferentes pontos do Líbano nesta quarta-feira. Na capital Beirute, os ataques aéreos destruíram centros de comando e locais de armazenamento de armas do grupo terrorista. No Irã, os bombardeios americanos e israelenses no aeroporto da capital Teherã desativaram o sistema de detecção de atividade aérea na região. O objetivo é atingir liberdade total de atuação para as aeronaves aliadas nos céus iranianos. Israel afirma que na manhã de hoje, um caça israelense abateu um caça iraniano em Teherã. É a primeira ação militar deste tipo em mais de 40 anos, segundo o exército israelense. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, na semana de conscientização da audição, médicos alertam para jovens que abusam de fones e música alta. E mais, tem o recall de panelas de pressão que podem abrir e causar queimaduras graves. Estamos na semana da conscientização sobre a audição. Só que nos Estados Unidos, cerca de 15% dos adultos relatam algum grau de dificuldade para ouvir. Mas a maior preocupação é com os jovens que abusam dos fones, da música alta e, por causa disso, estão sofrendo de perda auditiva precoce. Quase 2 em cada 1.000 recém-nascidos apresentaram perda auditiva em 2022. E embora muitos destes casos sejam genéticos, o risco aumenta com a idade. Uma pesquisa descobriu que mais de 15% das crianças de 12 a 19 anos têm problemas de audição. Your hearing when we're babies is going to inform how we develop our speech and communication. Marquita Merkison, da Associação Americana de Fonoaudiologia, diz que a audição influencia no desenvolvimento da fala, da comunicação, da socialização e a forma como nos comunicamos e como desenvolvemos a linguagem. Por isso, a especialista diz que os pais devem ficar atentos à perda auditiva precoce em crianças pequenas. Alguns dos sinais são televisão alta, reclamação de zumbido ou ruído nos ouvidos. Os adolescentes são alvo de preocupação dos médicos. 17% dos jovens já apresentam sinais de perda auditiva. E tudo porque ficam expostos a sons altos, tempo demais, especialmente com fones de ouvido, shows e ambientes barulhentos. A ONU estima que 1 bilhão de jovens estão em risco por hábitos de escuta inseguros e nada saudáveis. Médicos alertam que o som alto em excesso danifica as células do ouvido interno. Elas não se regeneram e o dano pode ser permanente, mesmo em jovens. Muita gente chega aos 40 anos com perda auditiva, algo que antes só aparecia aos 60, 70 anos. Especialistas recomendam um volume abaixo de 60%. Pausas e menos tempo de exposição. A palavra-chave é prevenção. E estamos vendo a cada vez mais adolescentes com problemas de sinais precoces de perda de audição. E a grande maioria desses casos são devido ao uso dos fones de ouvido em um volume extremamente forte que está causando danos nos ouvidos, nas células do ouvido interno, que muitas vezes são permanentes. Então, definitivamente recomendo, quando use os fones de ouvido, usá-los em um volume que é de 60% a menos e também evitar o uso prolongado desses fones. Então, não use eles por várias horas, senão 1 hora ou menos a cada vez. Alguns sinais de alerta incluem também o zumbido, sentindo os sons abafados e também várias pessoas percebendo que você está precisando de querer a repetição das frases que não é o normal para você. Então, definitivamente, consulte um médico se tiver qualquer um desses sinais. Um aeroporto no Tennessee está testando um aplicativo que promete revolucionar a experiência de viagem de pessoas cegas ou surdas. A tecnologia já está mudando a rotina de passageiros que buscam mais autonomia.
No aeroporto de Nashville, viajar ficou mais fácil para quem tem deficiência visual ou auditiva. Um novo aplicativo, o Good Maps, foi instalado no terminal e usa vibrações, áudio e texto ampliado para guiar passageiros pelo aeroporto. Katie Smith, que perdeu a visão há 3 anos, diz que a ferramenta devolveu a ela um sentimento de normalidade. It was awesome. It was like one of the most normal things I've done in 3 years. Ela conta que pela primeira vez conseguiu encontrar o portão de embarque sem precisar de uma cadeira de rodas. Outro usuário, Kevin Klein, que também é cego e trabalha para o aplicativo, diz que o objetivo é garantir igualdade de experiência para todos. O aplicativo já foi usado mais de 5.000 vezes no aeroporto e neste ano de 2026 promete bater recorde de uso. Vários outros aeroportos do país já avaliam uma possível implementação do aplicativo. Na Universidade Estadual de Oklahoma, um projeto tem ajudado estudantes a se preparar para o primeiro emprego. Um closet solidário oferece roupas profissionais de graça e ainda orientação de carreira. Em Stillwater, no campus da Oklahoma State University, estudantes estão tendo acesso a um reforço importante na hora de buscar estágios e o primeiro emprego. O espaço, chamado Claudia's Career Closet, fica no Student Union e oferece uma variedade de roupas profissionais. Além das peças, o programa também disponibiliza orientação de carreira para ajudar os alunos a se prepararem para as entrevistas e processos seletivos. Kind of associations like this help with getting students feeling more confident in themselves. Segundo a universidade, a iniciativa só foi possível graças a uma ex-aluna que quis devolver à instituição a ajuda que teve na carreira. O projeto tem aumentado a procura entre alunos que não têm condições de comprar roupas formais e buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. E isso inclui estudantes brasileiros da universidade. A Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos emitiu um alerta para mais de 40.000 panelas de pressão elétricas da marca Gourmet, vendidas entre 2017 e 2020. Segundo o órgão, a tampa pode abrir enquanto ainda há pressão, lançando conteúdo quente e podendo até causar queimaduras graves. Já há 5 relatos de feridos, 4 deles com queimaduras de 2º grau e pelo menos 2 ações judiciais já foram abertas. O alerta também aponta válvula difícil de enxergar e marcações de volume incorretas, que podem levar ao uso inseguro do aparelho. A orientação é parar de usar e descartar o produto imediatamente, sem doar ou revender. A empresa responsável nega o defeito e afirma que o produto é seguro quando usado corretamente. Esse tipo de panela deixou de ser produzido há 6 anos. No próximo bloco, brasileiros Raíssa Leal, João Fonseca, Gabrielzinho e Iago Dora estão concorrendo ao Oscar do Esporte. E ainda, cidade de Boston aproveita a nevasca histórica para montar pista gratuita de snowboard e uma multidão marcou presença por lá, incluindo brasileiros. Américas no Ar. Oferecimento Landfly. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Já voltamos e com uma história interessante. Um mergulho de rotina na costa da Austrália se transformou em uma descoberta histórica. Uma mãe e uma filha identificaram a maior colônia de coral já registrada do mundo. A descoberta renova a esperança em meio às ameaças que a Grande Barreira de Corais vem enfrentando. Segundo a organização Citizens of the Reef, o enorme bloco de coral fica na Grande Barreira, que se estende por mais de 40.000 pés quadrados, o equivalente a cerca de 15 quadras de tênis. A descoberta ganha ainda mais importância porque a região tem sofrido com eventos recorrentes de branqueamento, provocados pelo aquecimento dos oceanos. Agora, cientistas investigam por que essa colônia conseguiu sobreviver, mesmo em um período tão crítico para os recifes. Entre as hipóteses estão correntes fortes e baixa exposição a ondas ciclônicas, que podem ter protegido o coral ao longo dos anos. Depois do encontro inicial, pesquisadores voltaram ao local para mapear a estrutura em 3D e fazer medições subaquáticas, confirmando a dimensão e a saúde da colônia. A descoberta é vista como um sinal de resiliência em um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo.
A primavera só chega daqui a algumas semanas, mas os médicos dizem que esta é exatamente a hora para se preparar para a chegada da estação das alergias. Hoje, 1 em cada 4 adultos e crianças sofre com crises nessa estação aqui nos Estados Unidos. Está quase chegando aquela época do ano novamente em que as flores, o sol e o pólen atacam e os sintomas das alergias explodem. You definitely don't want to wait for the onset of symptoms. O médico Rohit Keshal, do National Jewish Health, afirma que se você sofre de alergias sazonais, agora é hora de se preparar antes que a primavera chegue e seja tarde demais para impedir as crises. Na maioria dos lugares dos Estados Unidos, as árvores são as primeiras a cair. Portanto, quem tem alergia a árvores sentirá mais os sintomas no início da temporada, diz o especialista. Para prevenir sintomas graves de alergia, Keshal recomenda o uso imediato de sprays nasais com esteroides, que ajudam a reduzir a inflamação, o inchaço e o muco no nariz. Ele diz que a maioria deve ser aplicada uma vez ao dia, antes e durante toda a temporada. Essa é uma ótima opção para começar, mas não pode ser usada conforme a necessidade. Uma vez que a pessoa comece a usar esses sprays nasais com esteroides, eles devem ser usados diariamente. O Dr. Keshal recomenda tomar anti-histamínicos orais diariamente, conforme necessário. E se suas alergias costumam começar mais cedo, ele diz que não há problema em tomar os comprimidos com antecedência. Mas se os sintomas de primavera demoram a aparecer, como, por exemplo, alergia à grama, considere começar a tomar os comprimidos mais perto da temporada da grama, por volta do final de abril. E para quem tem coceira nos olhos, ele recomenda um colírio diário antialérgico. If you tend to have really severe eye symptoms where you really have a lot of daily itch, then the eye drops are also a nice addition to the regimen. Outra dica é tomar um banho cada vez que chegar da rua, para remover o pólen que pode estar aderido ao seu corpo, no seu cabelo e na roupa. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem chuva, o mesmo cenário em Nova York e em Washington. Washington, mínima de 53, máxima de 63 graus Fahrenheit. A gente continua aí na nossa tabela, Atlanta a gente tem sol brilhando, Jacksonville, Tampa também. Tampa, mínima de 68 e Miami vai ter chuva, mínima de 75 graus, máxima de 80 graus Fahrenheit. Houston, tempo encoberto, Brownsville apenas nuvens, San Antonio a gente tem chuva com um pouquinho de sol tímido ao longo do dia, mínima de 68 graus, máxima de 87 nessa região. Phoenix, o sol vai estar brilhando com máxima de 80, Los Angeles, a máxima é de 75, não vai ter sol nessa área. São Francisco tem sol brilhando, máxima de 65, mínima de 48. Em Salt Lake City, a mínima é de 34, máxima de 40 graus. E olha, 4 brasileiros estão entre os indicados do Prêmio Laureus, o chamado Oscar do Esporte. A cerimônia acontece em abril, em Madrid, e reúne alguns dos maiores atletas do mundo. O Brasil vai ter 4 representantes na 26ª edição do Prêmio Laureus, que acontece no dia 20 de abril, no Palácio de Cibeles, em Madrid, na Espanha. A skatista Raíssa Leal, o surfista Iago Dora, o tenista João Fonseca e o nadador paralímpico Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, estão entre os indicados. Raíssa Leal, a fadinha, foi indicada pela 4ª vez e busca o primeiro título. No ano passado, ela conquistou o tetracampeonato do Super Crown no Ibirapuera e agora disputa o Mundial em São Paulo. Já Iago Dora, de 29 anos, também brilhou em 2025 ao conquistar o inédito título mundial da WSL, mais um capítulo da dominação brasileira no surf internacional. Na categoria Revelação do Ano, o jovem tenista João Fonseca representa a nova geração do esporte brasileiro. E entre os atletas com deficiência, Gabrielzinho é destaque absoluto. Em 2025, ele foi tricampeão no Mundial de Singapura e quebrou o recorde mundial dos 150 metros medley. O mineiro já soma 6 medalhas paralímpicas. Os vencedores serão escolhidos por um júri, formado por 55 dos maiores atletas da história. E falando em esporte, olha só o que aconteceu em Boston, Massachusetts. A neve histórica que caiu na região virou atração para os atletas. A cidade montou uma pista de snowboard ao ar livre e de graça, que lotou de moradores e turistas, incluindo muitos brasileiros. A Giovanna Locatelli foi até lá conferir, olha só.
Uma pista com rampas para saltos de snowboard foi montada na praça em frente à Prefeitura de Boston. Foram utilizadas mais de 100 toneladas de neve. O evento foi uma competição de saltos e manobras que contou com a participação dos melhores snowboarders de rua, que competiram em corrimãos e escadas personalizadas. A entrada foi gratuita e o evento atraiu uma multidão que usou a criatividade para não perder nenhum detalhe desta competição radical. E quem acha que snowboard é esporte só para os americanos está enganado. Os brasileiros marcaram presença e se divertiram demais. Bruna veio com o marido, os filhos Henry e Noah, de 3 e 5 anos, e os amigos. E parece que teve gente se divertindo bastante por aqui. Então eu tô adorando, é a primeira vez que a gente vem. Meu marido tinha visto no Instagram que ia rolar esse evento e a gente quis trazer para trazer as crianças conhecerem. E a gente também tem a experiência de curtir um evento desse ao ar livre. É a primeira vez que eu venho e eu trouxe meus filhos para conhecer o esporte aí, que é bem legal. Muita neve aqui a gente tem, né? Então é bem legal para eles poderem conhecer. Tô achando da hora, frio pra caramba, tá todo mundo bem agasalhado. Não tem neve no Brasil, a gente tem que estar aqui, enjoying this time. Muito legal, muito interessante, é bem diferente, né? A gente tá no inverno e é muito difícil ter um evento assim, então a gente fica bem feliz quando tem um evento assim ao ar livre. Bacana, né? Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!